Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? James Cabral do canal De Propósito. E hoje, sem enrolaçada, sem ficar naquele lenga-lenga, a gente vai falar de indicadores. Vamos falar de margem EBITDA, liquidez corrente, preço sobre valor patrimonial, falar sobre margem bruta, margem líquida, EV, EBITDA, PL, dividend yield e muito mais. Ah, tu já sabe o que é tudo isso? Já entende? Já conhece? Já tá cheio de vídeo desses no canal? Beleza, que bom, porque a gente não vai falar sobre indicadores. Hoje a gente vai falar sobre conceito. E antes que tu ache, conceito, calma lá. Eu acho importante, extremamente importante, que antes de eu começar, tu já deu teu joinha, já clica ali no like, já dá o teu gostei no vídeo, porque hoje tu vai entender de mercado de uma forma muito, mas muito diferente, muito fácil. Tu vai ver isso. Simples é uma coisa, fácil é outra, não esquece disso. Então a gente vai entender de mercado hoje de uma forma totalmente diferente, beleza? Então te inscreve no canal, curte o vídeo, dá o teu like ali e claro, compartilhe com os teus contatos aí, beleza? Vamos lá, vamos começar. De onde é que veio essa minha ideia aqui de fazer um vídeo falando sobre a parte de conceito? Foi o seguinte, na minha pós-graduação, eu tive um professor que ele dizia assim, James, esquece isso, aprende o conceito. E aí, no começo eu fui até relutante quanto a isso, mas depois eu disse, não, deixa eu entender, deixa eu abrir a mente, deixa eu prestar um pouquinho de atenção. Então peço que tu abra tua mente e preste um pouquinho de atenção, beleza? Vamos lá, pessoal, assim ó, vai começar a investir? Tá com dúvida de como é que começa? É muito indicador, tu olha ali na internet, hoje é gente falando sobre PVP, VPA, PL, LPA, Dividend Yield, margem EBITDA, margem EBIT, liquidez corrente, dívida sobre patrimônio, aí é um mundo de indicadores. Esquece, começa pelo conceito. Então vamos lá, eu acho extremamente importante que tu entenda o seguinte, vou pegar aqui o ponto que nós estamos, beleza? Taxa de juros a 13,75. Deixa eu só te fazer um adendo aqui, pessoal. Hoje é dia 24 ou 25 de fevereiro de 2023. Estamos no final do mês de fevereiro, é isso que importa. A taxa de juro atual está em 13,75% ao ano. Porém, a gente vem numa pandemia, a gente vem de algumas questões de Rússia e Ucrânia, que se gerou uma crise, né? Uma guerra. Então, quando tem essas questões, automaticamente a taxa de juro ela tende a subir. E aí começa o conceito número 1, que se chama assimetria. E é automático, tá? À medida que a taxa de juros sobe, a bolsa tende a cair, a bolsa de valores. Ela tende a cair, ou boa parte dos ativos tende a cair. E aí tu vai dizer assim, tá, mas como assim? Onde é que está o conceito nisso aí? Qual é a conceitualização dessa questão? É muito simples, pessoal. Vamos lá. À medida que a taxa de juros sobe, as empresas para tomarem crédito, elas pensam duas vezes. Por quê? Porque fica mais caro tomar crédito. E uma empresa tirar capital do seu próprio bolso para ir lá e montar uma fábrica, porque nenhuma empresa de grande porte vai montar uma indústria, uma fábrica, estruturar funcionários, treinamento, equipe e tudo mais que envolve uma linha de produção, digamos assim, se não tiver um horizonte, né, de retorno. Então, quando a gente fala em taxa de juro elevada, automaticamente a maioria das empresas elas tendem a sofrer, vamos dizer assim, por dois fatores básicos. Primeiro, que a taxa de juro diminui o consumo, certo? Esse é o fator número 1. E o fator número 2 é que a taxa de juro elevada dificulta o crédito. Ou seja, não vai pensar que é só tu que pega empréstimo, não, tem muita empresa por aí que vive de empréstimo. Então o que acontece? Além do seu custo operacional, da sua dívida que a empresa muito provavelmente já tenha, e aí tem um detalhe importante, tá? A maioria das empresas
tem dívida, e isso é saudável, isso não é um lado negativo, porque é por meio de dívida, de empréstimos, de recibos, de debêntures, bom, aí são outros 500. Mas o que importa é que a empresa que tem dívida, só que tem um detalhe, quando a gente fala em dívida, é uma dívida saudável, é uma dívida sob controle, é uma dívida administrável. Então, quando a empresa tem dívida, ela pensa duas vezes como é que ela vai investir esse dinheiro. Vai montar uma nova fábrica, vai estruturar uma nova empresa, equipe, pessoas, tudo que envolve esse conceito, ou não. Então, tem que ver o seguinte, quando uma empresa vai expandir, vai montar sei lá, dá um exemplo aleatório aqui, uma empresa de carros vai montar uma nova fábrica. Tá? Até teve uma notícia que eu vi, não sei, não cheguei a ler a fundo, tá? Mas tem uma empresa chinesa que está transformando está passando seus carros todos para o formato elétrico, e essa empresa ela foi para a Argentina. Ela não está no Brasil, ela acabou, entre as negociações, foi para a Argentina. Mas, ok, o que eu quero dizer é o seguinte, quando uma empresa, então, ela toma um juro, ela toma um crédito, a intenção dessa empresa é justamente se estruturar ali por longa data, 10, 15, 20, 30 anos que seja. E o que acontece com isso? Com a taxa de juros elevada, a empresa pensa duas vezes se vai investir ou não. Por quê? Porque até ela estruturar o seu negócio, até ela chegar num ponto de break-even, digamos assim, até ela chegar num ponto de gerar lucro, até ela chegar num ponto de se estabilizar, digamos assim, essa dívida onde a receita passa a cobrir seu custo operacional, existem ali vários riscos. Então a gente fala de assimetria, essa parte conceitual. E aí, vindo para o lado de investidor, tem uma frase, tem várias frases do mercado financeiro, mas tem uma das frases que eu acho espetacular, duas na verdade, que a frase número 1 diz o seguinte, né? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos passarinhos, né? Se eu não me engano é do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Então, compre ao som dos canhões, venda ao som dos passarinhos, ou venda ao som dos violinos, uma coisa assim a frase. E a frase número 2 é que tu só vê quem está nadando pelado quando a maré baixa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Taxa de juros elevada, empresas endividadas com uma dívida que não é saudável, olha o caso da Americanas, olha o caso da Marisa, talvez. Então, o que vem acontecer com essas empresas, né? São empresas que, devido à taxa de juros elevada, tendem a sofrer nesse espaço de tempo. Por quê? Captar novos recursos sai caro. Investir no próprio negócio, aumentar o número de lojas, gera um custo operacional, talvez a receita não vá ser positiva. Então existem algumas questões ali que é conceitual, né? São questões de conceito. E a frase que eu falei anteriormente ali, que é compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, acho que é isso, é muito simples, é uma frase que ela simplifica tudo, só que no dia a dia as pessoas têm esse problema de se deixar levar por ruídos de mercado. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, tá ok? A gente está falando ali de taxa de juro elevada. Então, quando a gente pega, por exemplo, empresas do setor de varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, bom, aí tem várias lojas, várias empresas nesse segmento. O que acontece com essas empresas? A taxa de juros elevada, pessoal, faz com que o custo de vida da gente para comprar as coisas tudo fique mais caro. Inflação alta, taxa de juros mais alto, um financiamento de um carro, a compra do pãozinho, tudo fica mais caro. Então, automaticamente, se tu tá a fim de comprar um celular novo, talvez tu vai pensar duas vezes antes de comprar um celular novo. E quantas pessoas pensaram igual a ti? E quantas pessoas tomaram a mesma decisão que você, que foi de não comprar nesse momento? Então, quando a gente multiplica apenas um item vezes o número de pessoas, vezes a margem de lucro que uma empresa teria vendendo, a gente começa a pensar da seguinte forma: poxa, eu estou falando apenas de um produto, imagina um mix inteiro. Então, uma taxa de juro elevada faz com que a economia tenda a arrefecer, digamos assim. E as empresas automaticamente tendem a ou queimar caixa para manter a operação, ou podem sim operar no vermelho, ou podem tomar crédito a juros elevados, e aí lá se vai. A questão toda é a seguinte:
Óbvio, eu não estou dizendo aqui que tem que se basear somente por isso, tá? Eu estou apenas trazendo o conceito. Então aprenda o seguinte: taxa de juros elevada faz com que as empresas, de modo geral, tendem a sangrar, tendem a sofrer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu preço de tela, né, aquele preço de negociação, tende a cair. Então, é oportunidade ou não? E hoje até eu estava dando uma olhadinha no meu home broker ali, o que eu vi de empresas que estão até mesmo abaixo da sua mínima histórica é descomunal. Empresas que na pandemia, né? Então a gente está falando ali na pandemia, algo que assolou o mundo inteiro. Hoje tem empresas que estão trabalhando abaixo do valor mínimo pandêmico, né? Abaixo do seu valor de cotação no ápice da pandemia. Então, o que envolve isso? Riscos fiscais, riscos econômicos, riscos macroeconômicos, uma série de fatores. Ou seja, é conceito, pessoal, é conceito. Não se deixa levar pelo número. Muitas pessoas, até alguns amigos, né? Ah, James, tu viu lá o relatório, tu viu agora, vem a fase de balanços, né, das empresas. Tu viu, James, ali como é que veio tal empresa, margem líquida, liquidez corrente, a dívida bruta sobre patrimônio, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Pessoal, tem que ver o seguinte, é importante, eu não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo, não vou me basear por isso. Não, é um contexto. A questão é que tu te basear pelos números apresentados hoje, esses números refletem o passado. E não necessariamente esses números mostram o futuro. Claro que eles tiram uma fotografia do momento atual, com base no passado. Mas o que importa é o conceito. Se você focar no conceito, você vai conseguir entender o seguinte, pessoal. Olhando para um horizonte, a gente está falando de investimento, não de especulação, detalhe importante, beleza? Então, olhando com o viés de investimento, com a premissa de investimento, o que tu tem que fazer? Dá o teu joinha, dá o teu like, ficou até agora 10 minutos, 12 minutos de vídeo, dá o teu joinha, dá o teu like, clica ali, te inscreve, curte, compartilha, óbvio. Agora voltando para o assunto, pessoal. Falando para a questão de conceito, tecnicamente, assim, de uma forma muito simples, vamos dizer assim, à medida que a taxa de juros está elevada, as empresas tendem a sofrer, porque tudo fica mais difícil. Primeiro que a intenção de compra diminui, o consumo diminui, a receita diminui, o custo operacional se mantém ou se eleva e o nível de endividamento das empresas pode explodir. Até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é oportunidade? Tudo isso tem que ser avaliado com calma. Então calma lá, não te atira assim só porque está caindo. Tenho algumas, até estava falando com uma pessoa ali que ele até se dispôs, é um inscrito aqui do canal que se dispôs, ele disse, pô James, para quem está começando, tu já deu várias dicas interessantes, uma hora que tu quiser fazer uma live aqui e tal, se tu quiser, fala comigo aqui, eu participo e tal. Então, ele até disse assim, pô, disse, James, quando o IRB estava caindo, eu fui lá e comprei IRB, né? E aí que está a questão, a IRB continuou caindo. Então é importante entender o conceito, o que está por trás da IRB, o que está por trás do nicho de negócio, concorrentes e tudo mais. Então não é só porque um ativo está caindo que está na hora de comprar. Tá? Esse é um fator número 1. Tem algum ditado também que diz que não se compra faca que está caindo, né? Não se pega a faca que está caindo, né? Ou seja, não é porque a ação está caindo que tu tem que ir lá e comprar essa ação, certo? Precisa entender o conceito. Mas o conceito número 1 é isso, tá, pessoal? Taxa de juro para cima é bolsa para baixo. Isso é praticamente uma regra de bolsa, ali, um livrinho que tu deixa embaixo do braço. Todas as empresas seguem isso? Não. É óbvio que não, certo? Mas já vou te dizer aí que nessa regrinha número 1 aí tu já traz assim 50% das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, no mínimo. Beleza? Por hoje é isso. Te inscreve, curte, compartilha. Valeu!